Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom, no relógio aqui ainda é 6 horas ainda. 6 horas da tarde. Graças a Deus que nós aqui estamos. Eu acho que para mim assim, o momento mais valioso, que não passará em vão em toda a minha existência, é o momento que eu passo na igreja. Eu gosto de igreja, eu gosto da casa de Deus, né, de cultuar, principalmente, né, quando o corpo físico diz assim, fica na cama, né, irmã Nete? Passar o dia todinho lá na cozinha, fazendo comida. Aí a gente vem para a igreja. Aí isso alegra a Deus. E eu tenho por certo que Deus vai honrar o esforço. Irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Nós teremos aí depois do culto um ensaio com os membros para a nossa festividade, que é agora no dia 15 de outubro. Dia 15 e 16 nós temos a nossa festa. Dia 15, pastor Wagner prega, Janderson Silva canta. Dia 16, dia sábado, dia 15, o pastor Coutinho, lá de Porto Acre, prega, o Janderson canta. E domingo, o pastor Wagner prega e o Janderson Silva canta. Então nós estamos nos preparando, organizando, para que a gente possa celebrar os 31 anos deste campo aqui em Brasileia. Amém? Abra aí a sua Bíblia no Êxodo capítulo 13. Eu iria falar sobre o Salmo 139, mas o louvor da banda falou comigo esta noite, e eu quero reportar minha igreja baseando-me neste texto. Uma palavra rápida aos nossos corações. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra. Diga assim, vendo a guerra, e volte ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram armados os filhos de Israel à terra do Egito. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique assentai-vos.
Glória a Deus. Irmãos, aqui no texto, logo a gente vai perceber algo muito interessante, porque os versículos anteriores ao texto, aos versículos que nós acabamos de ler, a gente vai ver, Anderson, uma série de fatos, acontecimentos ocorrendo, e tudo com uma finalidade, né? Com um objetivo. Deus, Ele colocou o Egito de perna para o ar. A Bíblia diz Deus com um dedo. Com o quê? Deus com um dedo bagunçou todo o Egito para mostrar a todos os deuses do Egito que eles não são palhos nem apenas para um dedo de Deus. Então Deus mostrou ou revelou a sua onipotência. Então tudo que aconteceu dentro do Egito, em razão do seu povo, aconteceu porque Deus os queria tirar de lá. Diga assim, Deus tirou. Porque quando Deus promete, cumpre. E não importa o tempo que esta promessa tenha passado, e nem as dificuldades presentes, quando o tempo da promessa chegou para ser cumprida, não interessa. Deus cumprirá com aquilo que Ele disse e fará, independente da circunstância presente, fará o que Ele prometeu. Então, passaram-se mais de 400 anos, e Deus agora resolve, se manifesta e tira o seu povo de lá. Todos. Deus operou milagres extraordinários a fim de libertá-los, tirá-los da escravidão do Egito. Só que no texto que nós lemos, a partir do versículo 17, capítulo 13, a gente começa a entender o que Deus quer. Porque Deus não quer apenas começar um milagre na sua vida. Deus, Ele quer que o milagre seja algo constante, permanente, até que o que Ele tem para fazer seja feito por completo. Tem pessoas que experimentaram tão somente o milagre inicial em suas vidas, sendo que Deus ainda tem muito para realizar, para fazer. Só que eles ficaram tão somente contentes, alegres no que Deus começou para fazer. Se eu resolvesse me ater no que Deus começou para fazer em minha vida, eu não estaria aqui. Se eu ou alguns de nós que me ouvem ficasse tão somente aguardando ou atento, apegado naquilo que Deus começou a fazer na sua vida,
não estaria aqui. Porque Deus não começa e deixa a obra e ela de maneira inacabada. Deus começa e continua fazendo aquilo que Ele quer fazer. Então, a gente precisa entender isso de início aqui. Que sair do Egito não é tudo. Que sair do Egito, por mais que requereu de Deus um poder tamanho, ainda não é tudo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ainda tem mais. Não, irmãos, esse tem mais aí parece que não tem mais nada, então, né? Pega no ombro dele e chacoalha assim. Fala assim: ainda tem mais. Sair do Egito foi apenas o começo daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Só o começo da história. O povo agora sai. Só que sair do Egito não era tudo. Ainda tinha mais. E no versículo 17, nós vamos ver que não é pelo fato de ter saído já que eu vou viver ou andar ou tomar a direção como eu acho ou como eu penso ser a certa. Depois que o povo sai do Egito, Deus, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Escute, por que a Bíblia está dizendo assim, Cleito? Que Deus não os levou, porque este era o caminho já traçado por eles depois que saíram do Egito. Eles já sabiam por onde iam para a terra prometida. Eles já sabiam qual seria o caminho, a rota, o percurso que eles iriam. Só que quando eles estão convictos de que eles seguiriam os seus planos, os seus próprios passos, Deus diz: nananina não. Se eu comecei a obra tirando do Egito, no deserto, depois do Egito, eu ainda continuo dando direção para a vida de vocês. Então Deus está dizendo o primeiro não para o crente que saiu do Egito. Não é por aí, não é assim, não é desse jeito, mas Senhor, não, você pensava, não é. Agora as coisas são do meu jeito. Agora depende de mim. E é interessante que existem muitos que saíram do Egito e que Deus disse assim: por aí não. E ele foi. E Deus está dizendo assim: ei, não é por aí não, é por aqui, ó. E Deus está indo por aqui e Ele está ainda indo para lá. E existe muitas pessoas dentro da igreja que Deus está gritando: por aí não. Aí alguém de lá vai dizer: Senhor, mas por aqui é mais perto, chegarei logo. Aí Deus está dizendo: a distância não importa. O mais importante quando se sai do Egito é para onde você ir, eu preciso estar indo também. E eu não estou indo para aí, eu estou indo para cá. Isto é tão forte, tão poderoso, que a Bíblia diz que no caminho que Deus estava indo,
ele se apresentou numa nuvem de fogo e uma coluna de nuvem e uma nuvem de fogo, para guiar o povo pelo caminho ao qual seria o caminho que Deus escolheu. Escute. Nós precisamos entender ou estarmos preparados para as mudanças que Deus tem para as nossas vidas. As mudanças que Deus fará depois que Ele nos tirou do Egito. A gente até pode querer tentar começar do nosso jeito, mas não é porque achamos que será do nosso jeito que as coisas vão funcionar. Porque existe muitas pessoas voltando para o Egito, porque elas ousaram ir pelo um caminho pelo qual Deus disse que não era para elas irem, apesar de ser um caminho aos seus olhos bom, mas não era o caminho que Deus estaria com elas. Então a gente precisa estar preparado para isso, porque é melhor ir pelo caminho mais distante e mais difícil com Deus do que tentar sorte sem Deus. Amém? Aleluia. Escute, por que Deus não quis que o povo fosse pelo aquele caminho? Porque Deus impediu de o povo ir por aquele caminho que eles já sabiam qual era, o caminho mais perto, mais próximo, o caminho que os levaria mais rápido para a terra prometida. Porque Deus não autorizou. E Deus resolveu, diz o texto, mudar a direção. A gente precisa aprender, em segundo lugar, que se Deus está querendo mudar a direção, Ele sabe o que está fazendo. Deus, Ele não tem opiniões ao nosso respeito. Deus tem diagnóstico. Então, se Deus disse, se Deus falou, é porque Ele sabe o que está fazendo. E o texto aqui diz, porque Ele não levou o povo pelo caminho pelo qual o povo queria ir. Diz o texto, versículo 17, põe para nós, por favor. Aquele. Aleluia. Porque Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais perto. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, por que para mim as coisas são tão difíceis assim? Por que comigo as coisas não funcionam de forma ligeira? É tão difícil. Se torna tão difícil para mim, os outros alcançam, chega, faz, mas para mim as coisas se tornam mais difíceis. Por que isso, Deus? Porque Deus sabe o que está fazendo. E Deus
ver o que nós não conseguimos enxergar. E Deus diz aqui, ó, por que eles não vão por aqui? Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo-a, e volte ao Egito. Escute, pode deixar aí. Deus conseguiu ver naqueles que acabaram de sair do Egito, que eles iam se arrepender de ter saído. Os irmãos estão entendendo isso? Por que Deus muda a direção? Porque Deus nos conhece muito bem. E por mais que o caminho ao qual Deus está mudando seja mais difícil para mim, o que Deus não quer é que você volte para o Egito. Pode até parecer mais fácil, mas a primeira dificuldade, você se arrepende de ter saído e volta para o mesmo lugar que Deus te tirou. Para que o povo não se arrependa vendo a guerra é passar ou lutar uma guerra. E eu estou falando de um povo que ficou 430 anos escravos, que nunca tinha pegado numa espada, nunca tinha pegado um escudo. Eles não sabiam o que era guerra, guerrear. Ao que Deus está dizendo: na guerra vocês vão ser vencidos e vão voltar correndo para o Egito. E como eu sei que vocês não estão preparados para a guerra, eu cuido de vocês e digo: pelo caminho da guerra não, porque vocês ainda não estão preparados. Eu vou preservar, poupar vocês de uma guerra, porque vocês não estão preparados. Vocês foram ensinados a servir no Egito, a ser escravo, e nunca pegaram numa espada. Agora, o momento em que vocês vivem, vocês não darão conta de uma guerra. Então, por isso, eu digo não para vocês, até que vocês estejam preparados para a guerra. Então, não estando preparado, deixa eu assumir o controle, e vocês não vão por aí, mas vem aqui do lado que eu estou indo. Os irmãos estão entendendo a dimensão do cuidado de Deus? Existem guerras que você vence, que você tem estrutura suficiente para resistir e vencer. Mas existem guerras que Deus sabe que você ainda não está preparado para elas, e que você precisa ainda se preparar mais, e delas Deus te preserva e Deus te poupa. Amém? Então, por isso, de vez em quando a gente precisa dar ouvidos à voz de Deus. Nós saímos do mundo, mas Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Ele sabe o que quer de cada um de nós. Ele sabe o que tem para fazer através da vida de cada um de nós. Diga-se Deus. Não, irmãos. Deus. Não, irmãos, para abafar aqui o barulho lá fora, diga Deus. Diga-se, muda o caminho, mas não perde a direção.
a gente fica preocupado às vezes. Mas não importa. Deus pode até dizer o não, que vai mudar drasticamente o caminho pelo qual nós pensávamos que era o certo. Mas Ele não perde e nunca perderá o controle da vida daqueles que Ele mesmo tirou do Egito. Aleluia! Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: deixa Deus te levar para onde Ele quer. Deixa Ele levar. Ah, pastor, é isso mesmo. Ele escolhe o caminho mais difícil. Ah, pastor, é isso mesmo. Ele escolhe o caminho mais distante. Ah, pastor, é isso mesmo. Ele escolhe o deserto. Ah, pastor, é isso mesmo. Ele te leva às vezes para um beco sem saída, justamente para abrir o mar vermelho e mostrar que Ele não perde o controle, a direção da sua vida. Não perde. Não perde. Irmãos, a minha maior luta quando eu saí de Porto Velho foi pensar que eu entrei no caminho errado. Eu nunca planejei o Acre para mim. Tudo que eu fiz resumia-se ao local em que eu residia. Eu cansei quando dirigi uma igreja num ramal, nas madrugadas, chorando, esposa grávida. Dizia a Deus: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aonde eu vim parar? Eu vou morrer aqui, sozinho neste mato, neste lugar, ninguém me vê. Eu errei de ter saído do lugar onde eu estava. Fiquei desesperado, irmãos. Desesperado. Mas não sabia eu que era Deus que estava me trazendo. Eu nunca experimentei na vida ministerial da grandeza de Deus quando comecei a experimentar depois que eu vim para o Acre. Diga assim: Deus, diga, Deus vai além dos meus próprios planos. Ele vai além. Ele vai além. A gente planeja por aquilo que a gente acha que vai dar certo. Mas Deus nos faz mudar de direção por aquilo, para se mover, irmã Thaís, por aquilo que já deu certo. Viu? A gente planeja para ver se vai dar certo, e Deus te move a caminhos que já deu certo. Tu só entra no lugar da bênção e as coisas vão acontecendo. Deus tem coisas grandes para vocês, irmãos. Deus tem coisas grandes. Não fique pensando que a sua luta é mais difícil do que do fulano, da fulana. Pastor, para mim é tudo mais difícil. Não, calma. Sabe por quê? Tornou-se mais comprido e difícil? Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida será grande. A grandeza daquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida depende de você confiar neste caminho difícil que você está passando. Confiar nele, se apegar nele, buscar a ele.
Aramanto cobriamandarabachandarabas. Aleluias! Aleluia! Aramantorobriamandarabachandarabas. Põe a mão sobre o seu tórax aí, diga assim para você mesmo. Diga assim: Deus. Diga assim: Deus. Diga: Deus, conclui em minha vida aquilo que o Senhor começou. Diga assim: Deus, me move, não para onde eu quero ir, mas para onde o Senhor quiser me levar, porque este lugar é o lugar que já deu certo para a minha vida. Que já deu certo. Que já deu certo. Vamos encerrar aqui com um hino que já deu certo. O Ramanto cobriamandarabachandarabasucandarabas. Ter pra carabachandaramanto cobriamandarabachandarabarabas. Oh, sinto Deus nesta noite, a presença do Senhor está aqui. Aramanto, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. Porque os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Glória a Deus. E os seus planos são infinitamente melhores do que os nossos planos. Ramaramanto cobriamandarabachandarabas. Oh glória, Jesus. O homem que teve o poder de andar. Quem o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Adore ao Senhor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Passa como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele
te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Segure aí, ouça aí, irmãos. Segure aí, ouça. Às vezes, Deus nos dará uma direção diferente daquela que nós já colocamos no coração. Feliz, ouça isso. Feliz é o cristão que permite em sua vida as mudanças de Deus. Mesmo que para muitos pareçam estranho, quando Deus estiver mudando a direção, a sua direção, você ligue o pisca e vire conforme a direção que Deus está te dando. No trânsito é normal. Vou virar à direita, eu dou pisca para a direita. Vou virar à esquerda, pisca para a esquerda. Se virou, não dou pisca, recebe buzinada atrás, né? Escute. Quando Deus estiver dizendo assim, direita, deu pisca e vá para a direita. Deus estiver dizendo assim, esquerda, deu pisca e vá para a esquerda. E se alguém atrás não estiver dando voz, dando ouvido à voz de Deus, você olha para trás e diz, com licença, que eu estou indo em direção à voz que Deus está me dando. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória a Deus. Tome o seu assento. Continue aí que a gente vai ofertar agora, tá? Depois da oferta a gente acaba. Conclui o culto. Mas quando? Pode passar já. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava promessas, me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto ele me dizia. Lembra da Nuvem de dia fui eu, Lembra da coluna de fogo fui eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te matar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, me dá honro e tiro. Tenho, faço, amo, posso, eu sou.